O polo alemão americano no nicho dos artigos esportivos normalmente é lembrado apenas pela Adidas e Nike, os dois ápices deste mercado. Mas é bom não esquecer o eterno terceiro lugar, que em território alemão também será o segundo eternamente: a Puma. Mas esta posição de inferioridade, seria ela inevitável ou reversível? O salto do felino pode ultrapassar as linhas e chegar ao swoosh? Nos últimos tempos, os indícios relatam que possivelmente sim. E a emancipação do gato predador é o símbolo dessa virada de chave. Crises, flutuações e instabilidades fazem parte de sua história, mas nunca puderam definir e selar o destino da Puma. Em Herzogenaurach, por exemplo, a polaridade Puma e Adidas é quase como religiosa. Basicamente uma discussão política, afinal, só era possível escolher uma única marca entre as duas. As rivalidades entre os irmãos sapateiros, Rudolf e Adolf Adi Dassler, de Franconia, basicamente moldou as últimas eras do esporte e gerações inteiras de atletas. Então não foram apenas mais duas marcas mundiais. O fato é, a Puma sempre foi inferior nesta queda de abraço. Ela é a menor entre as duas empresas, é histórico. Na cronologia, a Puma foi fundada em 1948 e a Adidas em 1949. Agora, a empresa que não possuía nenhuma garantia de êxito, agora possui 10 bilhões em vendas 75 anos depois de sua fundação. E detalhe, a subida de seus números nem sempre foi tão desenfreada e constante como agora. Então, desde 1950, os irmãos se enfrentaram. Os Dasslers levaram a disputa fraterna primeiro à população da região do noroeste de Nuremberg, e lá também criaram essa cultura de forte disputa e divisão entre os usuários de suas marcas. Então, a forte presença de suas empresas sempre significou também a criação de sonhos em cima da imagem das duas, o anseio por não apenas tê-las em suas vidas, mas também participar de ambas. Lothar Matthaus, por exemplo. Seu pai foi zelador de uma das fábricas da Puma. Obviamente, os pés do jogador sempre tiveram um pequeno felino em suas chuteiras, que acompanhavam seus chutes em cada um de seus gols. No fim, algo que parecia tão pequeno foi edificante para uma das maiores marcas esportivas alemãs da história. Em outra circunstância, o jovem Helmut Fischer era acompanhado de seu pai aonde ia, e isso incluía suas pescas. Ironicamente, quem estava envolvido era ninguém mais e ninguém menos que o próprio Rudolf Dassler. Então, era normal ele ouvir e proferir os apelidos de Mr. Puma em seu círculo social. Hoje, o então homem de 74 anos olha para trás e observa como conseguiu ascender no decorrer dos anos até o cargo de gerente de publicidade da Puma. Sua caminhada permitiu que ele cruzasse com grandes lendas no decorrer das décadas. No atletismo, ele encontrou Armin Harry e Merlene Ottey. No tênis, Boris Becker e Serena Williams. No futebol, bom, acho que dispensa comentários. Hoje em dia, Fischer segue atuando em meio período da Puma, mas o fato é, a cada vitrine que ele encontra da Puma, um filme passa em sua cabeça. E agora, ele sabe que tudo ali tem um pedaço dele. De suas habilidades, desejos, estratégias e paixão pela Puma. Existem outros casos de uma relação de amante à marca. Johan Cruyff, por exemplo, esteve em contrato com a Puma pela época da sua participação na Copa do Mundo de 1974. E na época, ele se recusou a usar uma camisa da Adidas enquanto o campeonato mundial estivesse ocorrendo. No Brasil, também temos um caso de rebeldia. Um dia, Neymar negou e desaprovou um contrato multimilionário com a Nike por um motivo. Ele queria seguir os mesmos passos da trajetória e Pelé, o rei do futebol, com as suas próprias mãos, modificou suas chuteiras e fez a proeza de ser o primeiro jogador a se atrever a ter uma chuteira colorida. Ou seja, uma vontade pequena de Pelé foi a tendência estética do esporte por mais de 40 anos. Mas, não só de conquistas e sucessos se faz a história do esporte. Tudo começa com uma das maiores dores de Fischer, as botas de corrida de Schumacher. 2 semanas antes de seu acidente, ele trouxe o calçado e com as palavras, "Está melhor com você." Ele deixou esta relíquia com um gerente de sua marca e, acima disso, um amigo. Como é óbvio, os arquivos de Fischer são enormes. Ele possui um verdadeiro porão na sede da Puma, com milhares de sapatos, bolas e utensílios publicitários que narram a trajetória da Puma nos últimos 50 anos. E bom, o gerente de publicidade é um dos precursores da ascensão felina no mercado do nicho esportivo. E ao lado dele, houveram outros ícones. Boris Becker foi uma das ferramentas para fazer a Puma alçar voo em escala global, através de uma raquete de comprimento e distribuição de peso ajustáveis. Outro exemplo é Heike Drexler, que alcançou recordes através do Puma Disc, que mesmo em um mercado massivo e inflado, foi um modelo de tênis, que prevaleceu sem cadarços,
realizando uma alta quadra de padrão. O arquivo de Fischer é o baú da história da Puma, e agora ele passa a deixá-lo no passado, para que haja uma mudança no planejamento de vendas da marca. Em termos de história econômica, a Puma sempre se mostrou estar variando e flutuando entre bons níveis em boas épocas, assim como em maus níveis em péssimas épocas. A ascensão incrível na década de 1980 foi sucedida por uma seca preocupante na época de 1990. A saída da família Dassler representou também uma forte queda nos investidores, que acompanharam a família na saída. E até hoje, é uma das maiores lamentações da marca. Mas, com a vinda do CEO Jochen Zeitz, a empresa regressou aos trilhos e passou a se desenvolver com maior plenitude. Novos grupos os alvos foram buscados na indústria da moda, e este movimento foi coordenado por grandes designers, como Jill Sander e Alexander McQueen. A próxima era da empresa foi a vinda do norueguês Bjørn Gulden. O ex-profissional da área do futebol geriu a Puma ao ponto de ser listada na Bolsa de Valores a partir do ano de 1986, tendo sido seu grande feito na sua gestão. Mas mais tarde, Gulden foi atraído pela concorrência, o que permitiu que Arne Freund assumisse o comando da marca. O alemão demonstrou ter alcançado o melhor desempenho financeiro e econômico da história da empresa logo no começo de seu mandato, iniciado em 2022. Foram 8 bilhões e meio de euros em vendas, e estes valores foram baseados em estratégias claras: aumento do alcance da marca, otimização da oferta de produtos, melhorar a qualidade da mercadoria. Agora, a Puma tem como alvo os dois maiores mercados do planeta, China e Estados Unidos. Mas é óbvio que o resto do mundo também é visado. Dentro de sua carteira já existem times e atletas enormes. Podemos falar do Palmeiras, Milan e Manchester City, que já carregam o brasão felino no peito. Recentemente, a Conmebol anunciou no dia 10 deste mês que aumentou o seu portfólio de investidores. Após a saída da Nike, quem assumiu a posição de maior patrocinadora foi a Puma, que irá cuidar de todas as competições de clubes e seleções nacionais de 2024 a 2026. Agora, a Puma irá gerir torneios como a Copa América, Libertadores e a Sul-Americana. Além das bolas oficiais, o patrocínio abrange uniformes da arbitragem e equipe técnica. E não contente, os felinos ainda vão marcar presença no futsal, futebol de areia, categorias femininas, pré-olímpicas e de base. Antes do anúncio da parceria com a Conmebol, a Puma já está há pouco mais de um ano patrocinando a Confederação Brasileira de Atletismo, e assim ficará até o final de 2024. Eles estarão com a seleção brasileira até os Jogos Olímpicos de Paris. E se lembram da estratégia da Puma em acessar os Estados Unidos? Bom, ela se inicia através de uma rede internacional de patrocínios. A ideia é usar confederações, como o próprio Brasil, para acessar outros países. Um exemplo foi o Campeonato Mundial de Atletismo, que ocorreu nos Estados Unidos e a Puma esteve presente. Pouco a pouco, a Puma demonstra a sua ferocidade e deixa claro que o terceiro lugar para ela já não é mais opção. No Brasil, há também um poderoso cenário de mudança acontecendo no eixo sudeste, em específico, no maior clube carioca dos últimos anos. Veja o vídeo que explica a crise que o Flamengo passa e como o rubro-negro pretende vencê-la.